de número 27 em diante, ok? Eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês, meus amados irmãos, eu quero notificar algumas questões que eu estava percebendo nesse texto, para que nós possamos então aprender com o Evangelho, com a palavra de Deus, não é? Presta bem atenção. A primeira coisa que eu quero notificar é que para mim, esse é um dos textos bíblicos que mais demonstram um chamamento. Não é todo tipo de forma de Deus chamar uma pessoa é bonita. Se você ler o chamamento de Pedro na pesca maravilhosa, você vai ver que o chamamento de Pedro é de fato um chamamento muito bonito, né? Pedro está lá lavando as redes, passou a noite inteira pescando e ele não pescou nada, e ele está lavando as redes, e o Senhor Jesus então vem, e a multidão vem acompanhando e ouvindo, e chega ali, a multidão aperta ele, aí ele pede o barco de Pedro emprestado, sobe no barco, prega durante um bom tempo, por longas horas, e depois ele então se dirige a Pedro e manda Pedro ir pescar. Você conhece o texto, né? Esse texto é muito usado para embasar a teologia da prosperidade, é uma pena, mas é o que infelizmente muita gente faz. E diz o texto que Pedro diz: olha, Senhor, eu tive a noite inteira lá, não pesquei nada, não é? Mas sobre a sua palavra eu volto lá. E diz o texto que ele volta, e quando ele lança as redes, então as redes se enchem de peixes, e ele tem até que chamar os seus sócios, que posteriormente se transformam em discípulos também, né? Logo em seguida. E os sócios então vêm, e aí os peixes pulam da rede, e os barcos quase vai a pique, e quando chega na beira do mar, então Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, e então o Pedro abandona tudo e vai com o Senhor. Então, se você olhar o chamamento de Pedro, você vai perceber que o chamamento de Pedro, ele é um chamamento de fato muito bonito, né? Existem outros chamamentos bíblicos que são muito bonitos, né? Como por exemplo de Moisés, ele vê a sarça arder, não é? E não pegar fogo, não é? E isso faz com que ele se atente àquilo, e então o Senhor fala com ele diretamente, né? Moisés, olha, tire a sandália dos teus pés, pois a terra que você pisa é santa, e acontece todo aquele chamamento, não é? Se você vê o chamamento de Davi, né? Existe até um termo que diz: me tirou de trás das malhadas, né? Davi cuidando das ovelhas do seu pai, e acontece toda aquela história, e Davi chega e encontra Samuel, o profeta ali, pronto para de alguma forma concluir a obra de Deus. Então, se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver diversos tipos de forma de Deus chamar alguém. Formas de Deus, é a multiforme graça de Deus se revelando e chamando pessoas sobre a face da terra. Mas eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu leio o livro de Lucas, esses primeiros 2 versículos que nós lemos, versículo de número 27 e versículo de número 28 do capítulo de número 5 do livro de Lucas, eles me amedrontam. E eles não só me amedrontam, porque é Deus através de Jesus, ou Deus em Jesus, perdão, chamando alguém, mas um chamamento magnífico, não é? E eu quero abordar um pouco com vocês sobre por que eu penso que esse chamamento ele tem um teor, ele tem um sabor diferente. Porque o Senhor então ele vivencia a pesca maravilhosa com Pedro, depois ele cura um leproso, não é? Depois ele vivencia uma experiência com o paralítico de Cafarnaum, e aí
passando essas coisas, não é? Deixando de acontecer, logo depois que esses acontecimentos, esses milagres que o Senhor já está com algumas pessoas seguindo Ele, já tem uma galera que está olhando e dizendo, será que é o Messias, né? Pedro já está junto, enfim, outros discípulos já estão junto no grupo que está seguindo. Diz que o Senhor então vai passando e ele vê um publicano, ok? Quem eram os publicanos? A saber, os publicanos eram judeus, tá certo? Que estavam nos termos de Israel, né? Que estavam em Jerusalém. Eles estavam lá para cobrar impostos do povo judeu, ok? Em favor do Império Romano. Então, o Império Romano, em seu poderio todo, recrutou os próprios judeus para um cargo que se chamava publicano. E o que esse publicano fazia? Ele ficava numa banca, numa coletoria de impostos, e ali então ele cobrava os impostos do seu próprio povo. Eu já estudei um pouco sobre isso e posso afirmar aos irmãos que existem algumas características muito interessantes que circundam esse ato do Império Romano. Primeiro, é porque um romano que vinha de Roma, ou que vinha no exército, ou que vinha no corpo do império, ou que vinha trabalhar, ou que era um romano, ele não era ali da localidade. Por isso, ele não conhecia a cultura local, ele não conhecia a cultura como parte da vida dele. Então, o que o Império Romano, o que os grandes historiadores dizem, um dos grandes motivos de o Império Romano recrutar o próprio judeu para alguns afazeres do Império Romano, para algumas ferramentas do Império Romano, porque era cargos que a pessoa precisava conhecer a cultura local, ela precisava conhecer o que estava acontecendo e quem eram os locais, ok? E para a coletoria de impostos, era de suma importância que fosse alguém, ok? Que fosse alguém que conhecesse o perfil do judeu, o perfil daquele povo que morava naquela região, naquela nação, ok? E alguns historiadores dizem que o Império Romano fazia isso exatamente para subjugar o povo, ok? Por outro lado, um judeu, alguém de dentro do próprio povo, cobrando imposto do seu próprio povo, passava a ser visto muito mal pelo seu próprio povo. Por quê? Porque passava a ser visto como um traidor. Olha, você é do nosso povo e você está trabalhando para o Império Romano e subjugando o seu próprio povo. Então, o publicano, ele era uma pessoa que tudo indica que ele era uma pessoa sozinha. Por quê? Sozinha assim, entre aspas, de poucos amigos. Ele era uma pessoa que não tinha muito apreço, nem pelo Império Romano, que era um tempo de julgo, de subjugo, ok? Era um tempo em que o Império Romano dominou Israel, dominou Jerusalém. Então, ele não valia nada para o próprio império, ok? Ele era só mais um trabalhador de um povo subjugado, de um povo escravo, né? De um povo dominado. E para o seu próprio povo, ele era tratado como traidor. Tudo indica, grandes historiadores como Flávio Josefo diz que os publicanos não viviam uma vida muito legal. Eles viviam uma vida abastada de finanças. Tem um outro publicano citado na Bíblia Sagrada, que é aquele que tem uma música no nosso país, né? Zaqueu, que tem uma música no nosso país, que é uma música que não tem muita cronologia bíblica, né? Não tem muita especificação bíblica, mas que se cantou muito no nosso país, a igreja evangélica cantou muito, que é a música de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, e você percebe que quando Jesus tem um contato com ele, Jesus vai dormir na casa dele, primeiro todo mundo que está seguindo a Jesus diz, pô, peraí, como assim ele vai entrar na casa de um publicano?
E você percebe que o publicano, depois da conversa com Jesus, diz que vai devolver, devolver tudo que ele defraudou, né? E a outra metade ele ia dar aos pobres. Logo aconteceu uma conversão genuína, talvez, né? Tudo indica. E ele então daria os seus bens. Por quê? Porque o publicano tinha uma característica naquela região. Ele era um homem que tinha bens. Por quê? Porque diante da corrupção humana, tudo indica pelos grandes historiadores que os publicanos também ganhavam um salário para fazer esse trabalho e ao mesmo tempo, corrompidos, usufruíam mais do que necessário do próprio povo. E talvez seja por isso, Val e Beli, que Zaqueu tenha dito: em quem eu defraudei, eu vou devolver aquilo que eu defraudei. Por quê? Ele não estava falando de defraudar por estar ali trabalhando para Roma. Ele estava falando que Roma pôs ele para trabalhar e ele deveria ter feito algo e ele fez outra coisa. Então, só para a gente entender, o que eu penso que Zaqueu, e que tanto Zaqueu quanto Levi e tantos outros publicanos judeus viviam, ele era colocado ali para cobrar impostos do seu próprio povo, ao mesmo tempo que ele era mal visto pelos romanos e ao mesmo tempo mal visto pelo seu próprio povo, com certeza, manipulado por sua maldade, por seu pecado, ele deveria cobrar mais do que devia, ele deveria roubar as pessoas, dar troco errado, ele deveria fazer coisas que nós brasileiros conhecemos muito bem, não é? Nós estamos vendo que estamos enfrentando com o coronavírus. Hoje eu vi uma reportagem de um cara de uma cidade, eu não sei se vocês viram, um cara de uma cidade que comprou todo o estoque de gás de todas as lojas de gás da cidade. Olha o que o cara fez. Ele comprou, foi nas lojas de gás e comprou tudo. E colocou tudo que ele comprou dentro de um terreno e estava então vendendo por um preço maior para a população da cidade, sem a licença de poder vender gás. Ele não era uma loja de gás, ele tinha lá uma empresa. Então, olha que coisa, o que aconteceu? Ele estava ali naquela cidade e a corrupção dominou o coração dele, tá certo? E fez ele fazer isso, comprar todo o gás da cidade, pegar todos os botijões de gás, levar para um terreno e falar: ó, o botijão de gás agora aqui é só na minha mão, tá certo? Parece as milícias lá dos morros do Rio de Janeiro, né? Que dominam os morros, como eles não querem ser traficantes, eles vendem net, emprestam dinheiro e vendem botijão de gás, água e tantas outras coisas. Eles falam que não são traficantes de drogas, mas são traficantes de botijão de gás, porque lucram muito mais do que deveriam lucrar. Então, o publicano, ele tinha essa característica. Interessantíssimo você aprender isso. Nós estamos aqui para isso. Amém? Eu vou falar de novo o que falei quarta-feira. Quarta-feira nós fomos ministrados. Vamos deixar fluir, vamos aprender com a palavra de Deus. Então, o publicano, ele tinha essa vida peculiar. Ao mesmo tempo que ele era mal visto pelos romanos, ele também era mal visto pelo seu próprio povo. E aí é claro que mal visto pelos dois povos predominantes na região, ele provavelmente vivia uma vida solitária, tá? Solitária que eu digo assim, ele comprava muita coisa talvez com o seu dinheiro, ele tinha dinheiro, ele conseguia comprar muita coisa com o seu dinheiro, não é? Talvez comprar alguns amigos, talvez comprar alguma coisa que ele pudesse então adquirir com o seu dinheiro. Mas na normalidade da vida, o publicano não tinha muitas amizades. É o que diz, inclusive, Flávio Joséfo. O publicano, ele não tinha muitas amizades, ele não tinha muita coisa para fazer na vida. Por quê? Porque ele vivia diante desse conceito, ele vivia no fio da navalha. Sem falar no aspecto psicológico do publicano, porque o publicano, ele sabia o seguinte, que se o Império Romano tivesse que aniquilar todo mundo, matar todo mundo, ele era judeu e ia morrer também. E se houvesse uma subversão por parte dos judeus, ok? Ele ia morrer também. Então ele vivia num fio da navalha o tempo todo.
Ele vivia ouvindo, isso eu vi de um historiador, falou que um publicano, ele vivia ouvindo rosno, ele fala, como cachorro rosnando, o tempo todo ele só via gente rosnar na orelha dele. Quando não era o Império Romano cobrando para que ele cobrasse o seu povo, para que ele não deixasse ninguém passar, para que todos pagassem os impostos, ele ouvia a rosnada do povo que dizia: você é um traidor, você é um traidor, você é um traidor, você é um traidor, você é um traidor. Então essa era a característica de um publicano, ok? Um publicano, ele não tinha uma vida muito fácil. Nós sabemos muito disso porque muitos de nós já trabalhamos em situações que a gente se colocou dentro de empresas, às vezes até mesmo como igreja, não é? Às vezes você está enfiado no meio de situações da vida que você percebe que a sua situação não está muito legal. A gente tem experiências na vida que nos mostram isso, mas não experiências como a do publicano, porque o publicano, ele vivia uma vida muito peculiar, ele vivia uma vida muito diferente de todas as outras vidas que existiam lá em Jerusalém. E aí o que acontece? Ele está lá para mais um dia dessa vida que eu estou tentando ilustrar para você, não sei a fundo, porque eu não estava lá, né? Eu leio para compreender como acontecia e quais eram as informações, né? E isso tudo, eu estou citando nomes aqui como o próprio Flávio José, que é um grande historiador. Eu não estava lá para ver, mas eu sei pelos historiadores que a vida dele não era muito legal. E num desses dias de uma vida não muito legal, tal como tantos outros estavam nos seus dias de uma vida não muito legal, vamos citar de novo aqui Pedro, pescou a noite inteira, ele tinha uma companhia de pesca, ele tinha sócios, ele tinha uma empresa, ele trabalhava com isso, ele foi uma noite inteira pescar, não pescou nada. Imagine ele voltando com a frustração de não ter o que vender pela manhã, porque a gente que já passou um pouco pela praia, sabemos que é isso, o pescador sai de madrugada, pesca tudo que tem que pescar e pela manhã ele está na beira da praia vendendo o seu peixe, e ele não tinha o que vender, ok? Ele não tinha o que vender, então ele estava em um desses dias difíceis, quando Jesus apareceu. Não foi diferente com o publicano Levi, a saber, o Mateus. Mas o que me deixa estarrecido nesse texto, e todas as vezes que eu sou levado pelo Senhor a olhar esse texto, a ler esse texto, eu fui hoje me arrumar, tomar banho para estar aqui com vocês. Eu fui hoje falando: Senhor, fala comigo algo que eu já não tenha visto sobre esse texto, porque ele é muito fantástico, não é? É fantástico demais. O que acontece nesse texto? Jesus vem passando e ele vê Levi cumprindo o trabalho dele, vivenciando o dia dele. E Jesus diz então para ele uma palavra. Jesus fala para ele: segue-me. Apenas uma palavra, uma só palavra, faz com que Levi se levante da banca da coletoria, ok? Deixa tudo e passa a seguir Jesus a partir daquele momento. Isso não mexe com você? Isso mexe comigo em vários aspectos. Primeiro, a primeira coisa que eu penso quando eu olho esse chamamento é o fato de eu estar vivendo numa geração em que eu tenho que ficar provando uma série de coisas a respeito de Deus. Eu tenho que me esforçar aqui, não é? Eu tenho que me esforçar aqui para provar uma série de coisas a respeito de Deus, para que alguém levante da sua vida difícil e siga Jesus. Isso é a primeira coisa que me vem à cabeça todas as vezes que eu leio esse texto. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu olho para mim e digo: meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo numa geração em que nós, pregadores do Evangelho, temos que ficar se desdobrando, ok? E eu penso que é exatamente por isso que a igreja
partiu para um lado de corrupção da palavra. Por quê? Porque querendo ter muitas pessoas ouvindo, vendo, enfim, dentro de um contexto de igreja, a igreja abriu mão da mensagem simples do segue-me. Por quê? Porque se faz necessário, ou parece que se faz necessário, para que a pessoa siga a igreja hoje, se faz necessário que nós venhamos a convencer as pessoas sobre inúmeras colocações, a convencer as pessoas sobre inúmeros fatos, e principalmente convencer as pessoas sobre o que Jesus vai fazer de bom na vida dela. E veja se não é isso que está acontecendo exatamente nos nossos dias. Olha só, nós estamos agora, nós somos uma igreja e nós estamos tentando cultuar aqui via online, mas nós estamos agora, Val, com 33 pessoas ouvindo essa mensagem. O que parece, a princípio para mim, é que, primeiro, as pessoas devem estar ocupadas com as suas vidas, né? Não sei, também, né? Está todo mundo dentro de casa, não posso dizer o que as pessoas estão fazendo ou não, mas a grande maioria das pessoas estão dentro de casa, não é? As pessoas estão ocupadas com as suas vidas, fazendo alguma coisa, não podem estar aqui. Mas se você procurar, fuçar aí no Facebook, e você vai encontrar pessoas se desdobrando, fazendo um monte de coisas, para que pessoas estejam seguindo. Esses dias o Felipe, não sei se o Fê está aí, ele me compartilhou uma coisa muito interessante. Ele falou: pastor, olha a nossa live, a mensagem bíblica sendo pregada, nós estávamos 60, 70 pessoas, aí foi um pouco para 100, um domingo, né, 120, aí depois voltou para 80, ele falou: pastor, o senhor está na linha, acabou nossa, olha essa live, era uma adolescente, uma jovem, falando em línguas, entregando recado, entregando profecia de liberdade do coronavírus e de prosperidade, de coisa boa, e fique tranquilo que Deus vai de isso, vai de aquilo, Deus vai aquilo também, e aquilo outro, 3.200 e poucas pessoas na live daquela menina. Então, todas as vezes que eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu fico pensando que nós estamos diante de uma situação que nós temos que compreender qual é o nosso posicionamento em em tudo isso que a gente chama de vida. Por quê? Essa é a primeira coisa que mexe comigo quando eu leio esse texto. Eu vejo Jesus dizendo para uma pessoa: segue-me, e aquela pessoa simplesmente o seguiu. E aí eu vejo hoje alguém falar uma mensagem simples, porém bíblica, e essa mensagem simples, porém bíblica, não ser o suficiente para muita gente, inclusive para muita gente da igreja. Eu por muitas vezes li esse texto e me vi dizendo: Senhor, o segue-me para mim é muito pouco, entendeu? Eu preciso de mais do que um segue-me para compreender quem tu és, não é? E aí é claro que o Senhor, na sua infinita misericórdia, como fez com Pedro, mostrou para ele o seu poder, dando a ele peixes. Ele abandonou tudo depois, mas ele deu os peixes lá para ele, não é? Como fez com Moisés, mostrou. É lógico que Cristo, Deus, em sua multiforme graça, ele, por misericórdia, ele se mostra de outras formas. Porém, esse segue-me me fascina. Esse segue-me me deixa assim, me faz querer ser de Cristo por um simples segue-me, entende? Me faz desejar ser de Cristo por um simples: a minha graça te basta, que é o mesmo conceito de mensagem. Paulo fala isso: Senhor, olha, eu estou sendo esbofeteado, eu tenho um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, e eu fui falar com Deus sobre isso, e a resposta foi simples: minha graça te basta. Como o chamamento de Levi, sabe? O chamamento de Mateus. Esse chamamento ele me inspira, irmão. Ele me inspira, e eu confesso a vocês
que um dos nortes do meu ministério é esse. Eu tenho para mim que eu não fui chamado para ser, como disse Spurgeon. Spurgeon disse assim, parece que Spurgeon estava vendo o que ia acontecer nos nossos dias, porque ele escreveu uma frase, ele falou uma mensagem, transformaram isso num post, mas é uma das mensagens dele. Inclusive essa frase está no 153 grandes sermões de Spurgeon. Eu tenho esse livro, foi minha mãe que me deu. Ele disse assim: haverá tempos, chegará tempos em que não teremos mais pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços alimentando ou fazendo a sua plateia sorrir. Olha que Spurgeon falou. Ele estava vendo com certeza o que o homem estava abrindo mão para poder ter gente. É minha tia que está aqui, Maria de Lourdes é minha tia. O que o homem estava abrindo mão para poder ter gente com ele. E Spurgeon disse isso: haverá tempo que não haverão mais pastores em cima do púlpito, haverão palhaços animando as suas plateias. Desculpa, meus irmãos, eu não quero ser aqui muito mal educado, não é? Mas Spurgeon estava tendo uma inspiração divina a respeito dos nossos dias. Por quê? Porque parece que a mensagem simples do Evangelho não se faz mais suficiente para as pessoas. As pessoas precisam de peixes. Precisa dizer que vão ter 153 grandes peixes. E agora, qual é o tempo? Felipe Rizzo está aqui, ele botou um post esses dias, eu achei muito interessante. Ele disse: eu só espero que ao passar o que nós estamos vivenciando, essa coisa seríssima no mundo que nós estamos vivenciando, está morrendo praticamente 1000 pessoas por dia na Itália, na Espanha está chegando a 600 pessoas por dia, o brasileiro querendo, enfim, agir da forma dele. Eu não sei o que vai acontecer, está nas mãos de Deus. Mas Felipe disse assim: eu só espero que quando tudo isso passar, a teologia do determinismo não apareça dizendo: tá vendo, passou porque nós determinamos em Deus que tudo isso passasse. Eu sinceramente não estou conseguindo muito ficar mais na internet, porque tem uma galera que está falando isso o tempo todo. Olha, siga aqui o meu Instagram. Sabe como eu percebo que tem alguém que está na internet pregando uma palavra e não é uma palavra simples? Quando no meio da mensagem ele fala assim, ó, dá um likezinho, compartilha aí, olha, vamos continuar, olha, Deus te abençoe e tal. São pessoas que querem like, que querem compartilhamento, que querem visualização, que querem ver os seus vídeos bombar na internet, sabe? Por quê? Porque aquilo que é simples passa batido no coração, aos olhares das pessoas. E eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Olha, você que está aí na tua que diz: passando essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, disse-lhe: segue. E ele levantou, deixando tudo, o seguiu. Deixou tudo, a vida, a banca, tudo aquilo, arriscando ter cobrança por parte de seus senhores, sei lá, mas deixou e seguiu por um simples segue-me. O que você sente quando a sua fé precisa ser movimentada por mais do que a simplicidade do Evangelho? O que você sente na sua vida quando você, já conhecendo a beleza de Deus chamado Jesus, precisa de mais do que a simplicidade do Evangelho para que você consiga se manter dentro da igreja, para que você consiga se manter seguindo a Cristo, para que você consiga se manter servindo a Deus? Essa sempre foi o protesto do nosso ministério, e eu creio que vai continuar sendo. É uma coisa que às vezes nos causa um sentimento de contrário, porque por que não pode existir pessoas, por que a gente não pode ser esse tipo de gente? Por que nós não podemos ser esse tipo de gente que ouve o Evangelho simples, que ouve a voz simples, que ouve muitas vezes uma só palavra, uma palavrinha só,
que sente só uma presença, se está ali, mas aquilo já basta para ele ter a certeza de que Deus está nele por intermédio de Jesus. E muito mais do que isso, basta para que nós possamos abandonar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas bancas, os nossos ideais e passar a seguir a Jesus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre essa mensagem, sabe? Eu queria que você pensasse, o que é que Jesus tem que falar a mais do que a simplicidade da palavra para você, para que você possa olhar e dizer, eu estou nele, ele está em mim, eu sou dele, ele é meu, eu sou de Cristo. Por que é que ele precisa abençoar a sua venda, abençoar a sua compra? Por que é que ele precisa te livrar do coronavírus, não é? Nós estamos vivendo esse tempo, né? Estamos vendo vídeos emocionantes, né? Condomínios de prédios que pessoas estão cantando, né? Hinos de louvor, as pessoas ficam nas sacadas cantando hinos de louvor. Mas às vezes quando eu vejo esses vídeos eu fico me perguntando, e se o Senhor Jesus aparecesse ou alguém gritasse lá do meio? Cristo não vai, Deus não vai nos livrar do coronavírus. Quantos querem continuar cantando? Quantos não iam dizer assim, vai seu louco, cai fora daí, nós estamos cantando para Deus porque Deus vai nos livrar do coronavírus. Sabe, eu fico percebendo que tem poucas pessoas, diante da multidão de pessoas, que precisa de muitas coisas, muitos afazeres de Deus na vida dela, para que ela possa olhar e abandonar a sua vida e seguir. E talvez isso até possa ser genuíno da parte de Deus, né? Mas não é bonito quando uma pessoa se rende ao Senhor por uma só palavra? Fala a verdade, irmão. Não é bonito? Não é uma coisa, não é diferente quando você ouve a palavra de Jesus e diz, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Então, esse chamado diferente, ele me fascina. A segunda coisa que eu quero falar sobre esse texto é o seguinte, é que acontece com Levi, a partir de uma palavra, aquilo que aconteceu com muitos de nós. Olha o texto, diz que ele se levanta, deixa tudo e segue. Ele segue por algum tempo, não sei se dizer se um dia inteiro, se 2 dias, se 5 dias, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que Levi volta para sua casa e encontra uma forma de chamar todos os outros coletores de impostos publicanos, que eram provavelmente os poucos amigos que ele tinha, não é? Eram os poucos amigos que ele tinha, talvez. Chama. Então, quando eu leio esse texto, eu fico vendo que Levi fez aquilo que muitos de nós fizemos. Após ouvir a mensagem e ser despertado por ela, a gente quer que todo mundo que convive com a gente também ouça essa mensagem e também seja despertado por ela. Diz a história bíblica que Levi faz uma festa, dá um banquete, um grande banquete. Olha lá que eu disse para você que esse cara provavelmente tinha grana, ele tinha dinheiro. Ele faz um grande banquete, só que no grande banquete dele está os publicanos, numerosos publicanos, ok? Então o que ele fez? Ele voltou estarrecido, ele voltou convertido, ele voltou crendo, e ele disse, eu preciso fazer com que todas as pessoas que estão ao meu redor ouçam esse segue-me, ouçam também esse segue-me. E aí ele faz o que talvez eu fiz e o que muitos de vocês fizeram também e ainda estão fazendo. Eu sempre que leio esse texto eu me lembro de como eu era quando o Senhor me chamou e o Evangelho de Cristo foi revelado a mim, ele se revelou a mim e eu passei a enxergar a vida totalmente a partir dele. Mesmo sendo pecador, mesmo tendo problema, mesmo ainda sendo um menino, um rapaz que ia lutar muito contra as drogas na época, muito contra a sua personalidade, o que eu fazia? Eu procurava os meus amigos o tempo inteiro, para falar para os meus amigos o que eu tinha ouvido de Deus, não é?
o que eu tinha ouvido do Senhor. Eu falava para os meus amigos a palavra que eu tinha ouvido e que tinha me conquistado. Levi faz isso, faz uma festa, chama os amigos que são publicanos, ok? Dá um banquete e chama quem? Jesus. E aí Jesus vai na festa. Como Jesus vai na festa, vai acompanhando ele os fariseus e os seus escribas, que eram os homens que estavam cercando Jesus para saber se ele era mesmo o Messias ou não. Estavam andando no meio da multidão que acompanhava Jesus. Eles andavam o tempo todo ao lado de Jesus para ver se ele tinha sinais do messianato. Será que é ele mesmo o Messias? Sim ou não? E nessa situação, Jesus vai na festa da casa de Levi. Porque eu acho que Levi foi falar com o Senhor, né? E disse: Senhor, puxa vida, minha vida, eu sei quem o Senhor é. Eu vou chamar os meus amigos lá em casa, eu vou dar um banquete lá em casa. O Senhor iria lá falar para eles: segue-me, como o Senhor falou para mim? O Senhor falaria para eles: segue-me, como o Senhor falou para mim? E Jesus aceitou o convite e foi na casa de Levi. Eu queria parar aqui para fazer um parênteses. A gente faz muito isso, né? A gente ora a Deus pedindo que Deus fale com pessoas que a gente ama: segue-me, né? A gente tem pessoas que a gente ama, que a gente gostaria que fosse conquistado por Cristo, pelo seu amor, pela sua palavra, não é? Eu, quando oro, lembro de pessoas que eu amo da minha família, lembro de pessoas que eu amo, enfim, amigos meus, familiares, que eu gostaria que Jesus falasse para eles também, como falou para mim. Você não tem alguém aí, você que está me ouvindo, você não tem alguém que você gostaria que Jesus falasse: segue-me? Você não está compartilhando essa mensagem com outras pessoas? Não é isso que você está fazendo? Marcando pessoas aí: ouve esse pastor aqui, você vai gostar de ouvir ele fala umas palavras verdade, às vezes ele é meio durão, mas ele é um pastor bíblico. Ouve a mensagem. O que você está querendo? Você está fazendo a festa e está chamando Jesus para falar para os teus amigos, para as pessoas mais próximas, quem ele é, e talvez ele dizer para essas pessoas: segue-me, como disse para você. Só que esses fariseus vão junto, e quando chegam lá, percebem que a festa é de publicanos. Aí eles começam a murmurar contra os discípulos. Eles começam a murmurar contra os discípulos. Ei, como pode ser esse o Messias, comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Como pode ser esse o Messias? Não é? Como é que pode ser esse o Messias, se o Messias é o Filho de Deus, ele deveria ser santo, e não poderia estar na festa do Levi, que por uma palavra foi conquistado, não é? Eu acho que Jesus olhou para o que aconteceu com Levi e disse: vamos lá, Levi, eu vou até a tua casa. E chegando na casa de Levi, tinha um monte de publicano. Eu fico imaginando Levi, sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando assim: se eu pudesse ter levado Jesus mesmo em pessoa para os meus amigos, não é? Porque essa é a nossa obrigação, levar Jesus até as pessoas, não é? E eu fico pensando, que privilégio teve Levi, né? De convidar Jesus em pessoa para ir falar aos amigos. O que é interessante nesse texto é que não fala quantos desses publicanos saíram dessa festa seguindo a Jesus. Fala que Levi, tudo indica que Levi continuou seguindo a Jesus. Mas quantos dos seus amigos, ouvindo a palavra de Jesus, passaram a seguir a Jesus? Eu não sei. E se eu tomar a minha experiência, talvez grande parte desses amigos aqui disseram: legal, bem bacana esse seu novo amigo, Levi, muito legal, mas eu preciso continuar cobrando impostos, porque eu tenho família para sustentar, e eu preciso continuar sendo quem eu sou, porque senão eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Deus abençoe, muito obrigado, porque
Achei até muito bacana, né? É isso que eles falam para nós, quando a gente compartilha uma mensagem aí um amigo lá que você quer tanto que ouça, ou mesmo segue-me, que você um dia ouviu, aí você põe ele aqui no grupo, aqui, aí ele começa a ouvir a mensagem, aí quando termina a mensagem, você vai lá dizer para ele, e aí, o que você achou do segue-me? Aí ele diz, legal, bem bacana, gostei sim, né, mas é que, para seguir o Jesus que esse pastor aí está pregando, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou, então para mim infelizmente não dá. Eu tive amigos que falaram isso para mim, que falam até hoje, tá? Amigos que falam até hoje eu encontro de cara, quando é que tu vai se converter aos caminhos do Senhor? Quando é que o segue-me vai te conquistar, hein? Quando o segue-me vai te fazer sair dessa banca de coletoria? Ele diz, Duda, eu não consigo sair daqui, porque eu preciso tanto da grana que essa banca de coletoria aqui me oferece, eu não consigo sair como você saiu, porque quando eu saio da banca de coletoria, eu fico pensando, o que será de mim? É o que todo mundo pensa, o que será de mim se eu seguir esse Cristo que me chama por um simples segue-me, que não diz para onde vai, e que quando eu pergunto para onde ele vai, ele diz que as raposas têm covil, as raposas têm onde colocar a sua cabeça, mas o filho do homem não tem. Essa é a única resposta que ele dá. Mas alguma coisa dentro de mim diz, pode seguir, segue ele, isso foi o que eu senti há quase 22 anos atrás, segue, pode seguir, saia da sua banca de coletoria, saia da sua possibilidade de provisão, tira a sua crença da banca da sua coletoria e passa a crer nesse que simplesmente, numa mensagem simples te disse, segue-me. Quantos de nós não gostaríamos que pessoas que encontram, não é? Com o Cristo que a gente convida, vamos lá, não é o que você está fazendo aqui agora, eu tenho visto aqui várias pessoas diferentes, é porque está cheio de gente falando, tem um pastor amigo meu, escuta aí esse pastor aí, como se eu merecesse isso, né? Mas enfim, escuta aí, tem um louvor, aconteceu uma coisa legal, tem um menino da igreja do Felipe, lá em Santa Rosa do Viterbo, e ele disse que na quarta-feira ele estava aqui, aí ele falou, quando acabou a live eu fui para casa. Aí ele me chamou, e aí pastor, tudo bom? Não sei o que, eu tenho conversado bastante com ele, o nome dele é Cauã. Aí ele falou assim para mim, puxa pastor, que coisa legal. Eu falei, o quê? Ele ligou, né, para mim, mandou mensagem. Que coisa legal. Eu falei, o quê? Cara, eu não sabia, o Valdir Gil é da tua igreja? Aí eu falei, na minha igreja não, ele é meu amigo, meu irmão, enfim, eu sou o pastor dele há muitos anos. Aí ele disse, cara, que bacana, meu, quando eu vim para Santa Rosa do Viterbo de São Paulo e tal, e contou um pouco da história dele, disse assim, eu cristão na igreja, eu falava, eu preciso aprender algum instrumento, eu vou para a internet, e encontrei os vídeos do Valdir Gil, cara, eu nem acredito, mano, traz ele aí um dia, não sei o quê. Aí eu falei, cara, o Val, ele é maestro da nossa igreja, um cara super top, cristão demais. Ele falou, aí depois ele mandou um outro vídeo, um outro áudio dizendo assim, Val, eu sabia que esse cara era diferente. Puxa, que cara top, mano, eu sabia que tinha alguma coisa. Então, tudo que a gente quer é fazer festa, é cumprir a nossa vida e chamar quem para estar com a gente? Jesus. É tudo que alguém que se converteu de verdade, é tudo o que ele quer, não é? O Vagnão está aqui, vou aproveitar aqui para relembrar a história do Vagnão. O Vagnão foi convidado para a igreja, para ir em um culto há muito tempo, durante muito tempo ele foi convidado. Ele está aqui, ele vai poder dizer se é verdade ou não. Na coletoria de impostos dele, né? E aí, olha, vamos lá, e tal, ouviu uma palavra de Deus, enfim, a Débora começou a ir primeiro, despertou e chamou ele. Aí, um dia o Vagnão foi lá e ouviu a mensagem, e ele sempre fala isso, e isso me marca, essa frase dele, que na hora que estava saindo do culto, a Débora perguntou para ele, e aí, o que você achou? Aí ele falou assim, eu não entendi muito bem, não sei muito o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, eu nunca mais saio desse lugar. O que ele estava dizendo é, eu te sigo, Jesus,
Bastou um segue-me. O segue-me é uma mensagem simples, Val. Beli, é uma mensagem simples, que não tem muita informação. Tem. Segue-me que eu vou isso, que eu vou aquilo, que eu vou aquilo outro, que eu vou também o outro, fica tranquilo. Não é isso que as pessoas estão falando? Olha, né? Siga Jesus, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, hoje tem vitória, amanhã tem bênção, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Eu não desacredito que possa ter. Eu me sinto um cara vitorioso, com certeza eu me sinto um pastor vitorioso, mas eu às vezes penso que o segue-me não basta para muita gente, mas ao contrário disso, para muita gente também basta, e para esses que basta, sabe o que ele faz? Ele quer que os outros ouçam também. E aí a gente fica fazendo isso, levando Jesus para os nossos encontros, para ver se as pessoas que estão ao nosso redor ouvem também e queiram também segui-lo, mesmo sem saber como, mesmo sem saber de que jeito, mesmo sem saber de que forma, mesmo sem saber para onde ele está indo. Não é assim que nós estamos nos sentindo? Fala a verdade. Quem de nós temos uma palavra de Deus, Deus falou com você, que como é que vai ser, como é que tudo isso aqui vai acabar? Deus falou com você, Beli, como tudo isso vai acabar? Deus falou com você, Val, como tudo isso vai acabar? Eu também, estou desesperado. Às vezes eu fico em casa, hoje a pastora saiu de tarde, e o Luca ficou lá fazendo as coisinhas dele, eu deitei assim a cabeça para trás no sofá e perguntei para Deus, Deus, como é que tudo isso vai acabar? Como é que tudo isso vai acabar? Foi desse jeito, né, Wagner? Como que tudo isso vai acabar? Eu não sei. Talvez seja porque eu sou um pastor que não sei te dizer o que vai acontecer amanhã, que eu tenho 33 pessoas na live do nosso culto aqui, né? A Deus, na nossa mensagem. Mas sinceramente, eu não estou muito me importando com isso não. 33 é muito mais do que um. Jesus se alegrou com um que levantou da mesa da coletoria, e se alegrou com 12 que ficou com ele, e se alegrou com quase 120 que ficaram lá esperando a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, não é? Onde é que estava a multidão que comeu pão, que comeu peixe? Onde é que estava a multidão que foi curada? Onde é que estava, diz João, que não caberia nos livros o tanto de gente que foi curada por Jesus? Por que eles não estavam lá em Atos dos Apóstolos aguardando a descida do Espírito Santo? Porque com certeza em dado momento Jesus começou a falar a simplicidade da tua palavra, da sua palavra, e aí essas pessoas queriam muito mais do que um segue-me, e foram abandonando, foram deixando. Não é isso que acontece quando ele começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem comer da carne dele não verá a morte, quem beber do seu sangue não verá a morte. Os discípulos começam a ir embora, começa a ir uma multidão de gente embora. Pedro vai interpelar Jesus dizendo, Senhor, para com essa mensagem não foi muito legal não, engole essa mensagem aí, continua curando, continua dando bênção, continua multiplicando pão, continua levando as pessoas ao êxtase da solidariedade, continua levando as pessoas ao êxtase do milagre, do poder, que senão vai todo mundo embora, Senhor, e a gente vai ficar sozinho. Você quer ir com eles, Pedro? Agora acabou esse negócio de milagre, acabou, Pedro, agora não é tempo de milagre, agora é tempo de eu falar o segue-me. Agora é tempo do segue-me, é tempo da verdade, não que o resto fosse mentira, mas é tempo dessa verdade, é tempo desse momento, é hora de eu falar para eles que eu sou o pão vivo que desceu do céu, não é hora de eu multiplicar pães. E aí a galera vai embora mesmo, a multidão vai embora mesmo, e lá na descida de Atos dos Apóstolos tinham quase 120 pessoas, quase 120, irmãos e igrejas da ICBP, lá no Atos dos Apóstolos, com o ministério de Jesus, 3 anos fazendo tudo o que ele fez, tinha o mesmo tanto de pessoas que a gente tem na igreja, Val. Você imagina, velho? Aonde estava a multidão? Quem é que queria ser perseguido pelos fariseus? Quem é que queria ser morto pelos romanos? Quem é que queria ficar lá mesmo sabendo que a partir dali muitas coisas ruins aconteceriam? Quase 120. Então, eu sei que é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas ouçam a simples palavra de Jesus, segue-me, segue-me, e elas passam a seguir. Foi isso que Levi fez, Levi tentou. Eu não sei o resultado disso, tá?
não fala o resultado, mas eu sei que os fariseus estavam lá, e ao invés de dizer para ele, nossa, o Senhor foi visitar os caras que precisavam ouvir a respeito do reino, eles despreocupados com o reino e tentando encontrar um erro em Jesus para poder matar, manietá-lo e tirar ele de cena, questionam ele a respeito do que ele estava fazendo. E graças a Deus que ele estava fazendo o que ele sempre fez, não é? Ir atrás do pecador. E eu quero terminar essa mensagem aplicando o versículo de número 31, versículo de número 32. Diz que Jesus, em resposta aos fariseus, Jesus faz duas colocações. Ele diz, primeiro, olha aqui, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa primeira colocação, se ela só estivesse aqui solitária, ela poderia ser interpretada como algo literal. Jesus veio para os doentes. Vamos aplicar essa mensagem como ela tem que ser aplicada. Jesus veio para os doentes no corpo. Sim, ele veio para os doentes no corpo. Mas como que ele veio para os doentes no corpo? A primeira frase, ela se explica na segunda colocação. Se não houvesse a segunda colocação, a primeira seria literal. Mas como tem a segunda colocação, a primeira trata-se de uma metáfora, de uma linguagem ilustrativa, o que ele estava tentando ilustrar. Então primeiro ele ilustra e depois ele fala a literalidade. Ele diz, os precisam de médico, sim os doentes. Então se não houvesse a segunda frase, a primeira é, Jesus veio para os doentes, ok? Para os doentes no corpo. E aí se não houvesse a segunda frase, nós teríamos que agora estar questionando a Deus, e questionando a sua palavra, porque se Jesus veio curar os doentes, o que a gente fala para quem não foi curado? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Se ele tivesse vindo para curar todos os doentes, certamente a Bíblia seria uma palavra mentirosa, porque a gente, em tão pouco tempo de vida, eu só tenho 41, já vi muita gente morrer e não ser curado, inclusive pessoas da minha própria família, que eu orei pedindo a cura, mas não foram curados. E muitos de nós podemos ter que enfrentar isso, inclusive, diante das nossas próprias vidas, não é? Sei também que Jesus, que Deus, milagrosamente curou um monte de gente, que professam a sua cura por um milagre. E eu creio nisso, porque a Bíblia Sagrada está repleto de mensagens, de histórias de pessoas que foram curadas por Jesus. Mas a gente sabe que Jesus também não curou muita gente. Então, se não houvesse a segunda frase, a primeira denunciaria um Deus, um Cristo que veio para os doentes. Se ele veio para os doentes e os doentes não são curados, que fundamento tem nisso? Mas a segunda frase vem para trazer uma literalidade, a primeira que é uma ilustração. Aí ele diz, não vim chamar justos, o que na primeira frase ele chama de sãos. Vim chamar pecadores, no que na primeira frase ele chama de doentes. Então, para entender esse texto, nós temos que colocar sãos e doentes, justos e pecadores. Quem na primeira frase ilustrativa ele estava chamando de doente? Os pecadores. E quem na primeira frase ele estava chamando de sãos, pessoas que não têm doenças? Os justos, ok? Então a segunda colocação de Jesus é literal. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Foi isso que eu vim fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus revela que a doença do homem não é o coronavírus,
Não é o coronavírus. O coronavírus pode sim te matar, me matar, mas ele não pode me mandar para o inferno. Ele não pode me fazer morrer a segunda morte, que diz a Bíblia Sagrada. Ele não pode me condenar eternamente. Ele pode condenar ou dar fim na minha vida aqui nessa terra. É um texto bíblico que o Senhor diz: você não deve temer aos que te perseguem. Por quê? Porque os que te perseguem podem acabar com a tua vida. Você deve temer a Deus, que pode acabar com a tua vida e lançar a tua alma no inferno. Então, se você olhar o texto, você vai ver que o problema do homem não são as doenças do corpo do homem. Não é o coronavírus o nosso problema. A nossa doença, a doença que nos assola a humanidade, nesse momento, é muito mais do que o coronavírus. É uma doença chamada pecado. E foi para isso que Jesus veio. Isso é o que o texto diz, não eu. Olha o que ele diz: porque eu não vim chamar justos. Na primeira frase ilustrativa ele diz: os sãos não precisam de médicos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Na segunda ele explica o que ele está falando: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, que sofrem com o seu pecado. E qual é a saída que Jesus veio trazer a nós, meus amados irmãos, seres humanos, pecadores? Qual é a saída? Qual é a boa nova? Que ele vai pôr fim no coronavírus? Tomare. Mas essa não é as boas novas do Evangelho. Que ele vai pôr fim? Não, essa não é as boas novas do Evangelho. Não ache que isso são as boas novas, porque o coronavírus vai ser vencido, virá outros vírus. E daqui a pouco todos nós partiremos dessa terra para outro lugar. Mas as boas novas do Evangelho que Jesus veio trazer para o doente pecador é: você pode se arrepender agora dos seus pecados, de tudo que você faz, de tudo que você é, de tudo que você vai fazer. Existe possibilidade de você se arrepender. Essa é a mensagem da graça. A mensagem da graça não é se arrependa do que você faz. A mensagem é se arrependa sempre do que você faz. Se arrependa todo dia. Mas como que eu posso me arrepender? Pode se arrepender pelas feridas de Jesus. Foi isso que o escritor aos Hebreus disse: pelas feridas de Jesus você pode ser ousado. Pelas feridas de Jesus você pode ousar entrar nos santos dos santos e lá pedir perdão diante de Deus de todos os seus pecados, de tudo que você faz que você sabe que desagrada ao Senhor, que ofende a santidade de Deus. Desculpa, meus irmãos, eu sei o que todo mundo quer nos nossos dias é uma mensagem de esperança contra o coronavírus, mas eu sou assim mesmo. Eu acho que eu sou mesmo para conviver com poucos. Eu não acho que eu vou ser um pastor estouradão no YouTube, eu não acho. Eu às vezes fico pensando isso. Às vezes até a minha esposa fala isso para mim: você não vai ser, cara. Se contente com a Bela e com o Val dentro de uma sala. Se contente com uma live com 36, 38 pessoas. Se contente com um canal com 1000 pessoas aí te seguindo. Se contente, porque você não vai. A Deise fala isso: você não vai. Alguns outros irmãos falam isso também: pastor, você não vai. Eu nem quero também, tá? Eu só estou dizendo que eu acho que eu não vou. Por quê? Porque eu não consigo vir aqui dizer a você que existe saída para o coronavírus. Eu tenho que dizer a você que existe saída para o teu pecado, para a doença que está dentro de você, para a doença que está dentro do seu ser. E se existir saída para a doença que está dentro do teu ser, para todas as outras coisas que nós temos que enfrentar na vida, existe saída nele. Então é claro que nós cremos que Deus vai cuidar da gente contra o coronavírus. Eu creio, eu estou pedindo a Deus ajuda todos os dias, mas não é isso que Ele veio. Ele não veio tratar dos vírus, Ele veio tratar do vírus, que foi
enxertado, que o homem respirou no Éden, e que fez o homem inimigo de Deus, e muito mais do que inimigo de Deus, fez o homem cair da presença de Deus. E Jesus veio e disse, dentro da casa de Levi, para os fariseus: eu vim, sabe fazer o quê? Eu vim fazer isso aqui, ó. Eu vim dizer para os pecadores que tem jeito, que tem saída, que tem perdão, que tem pedido, que ele pode pedir perdão e ele vai ser perdoado. Então você que está me ouvindo essa mensagem agora ao vivo, escuta só, tem saída para o teu pecado. Você pode ir na tua casa onde você está, dizer: Deus, me perdoa. Eu acho que o coronavírus ele está causando o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dele. Eu lamento muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, por milhares de pessoas já terem morrido com isso, mas sei que Deus é soberano e Deus está arquitetando todas as coisas, Ele está a par de tudo. Eu já disse aqui, vou dizer de novo: ou é Deus que está punindo, na Bíblia tem mensagens desse tipo, ou é Deus que está permitindo, uma das duas. Qualquer uma das duas, só o que nos resta é chorar e pedir misericórdia. Faça isso o tempo todo. Eu sei que o coronavírus ele está causando um efeito em várias áreas, e ele está mostrando mais uma vez o que é que está dentro do coração das pessoas. O que nós temos visto é uma ganância fora do normal. O que nós temos visto é pessoas querendo se aproveitar desse momento para ser famoso em internet. E nós temos visto uma outra gama de pessoas se rendendo ao Cristo e dizendo: me perdoa, Senhor, por tanto tempo eu ter passado longe e não ter percebido que a vida é um vapor. Como o Senhor disse em Tiago 4,14, aparece e logo desvanece. Então, se o coronavírus servir para alguma coisa de bom, que eu acho que ele não vai servir para muita coisa de bom, mas se ele servir para alguma coisa de bom, pensa que talvez pode ser isso, uma ferramenta do próprio Deus nessa vida, para que você saiba de uma coisa: segue-me. Para que você ouça uma palavra: segue-me. E que a palavra segue-me venha a te bastar. Porque só o que basta para nós, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Uns dizem que vai proliferar no Brasil a ponto de matar milhares de pessoas. Outros dizem que isso aí não vai acontecer nada, que pode todo mundo voltar a trabalhar, que todo mundo precisa de dinheiro. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que um dia Jesus passou na minha banca e disse para mim: você tem uma doença, cara. E a minha doença, eu achava que era dependência química, porque eu passei anos falando isso. Eu era um drogado e Jesus me salvou da droga. Como Deus é bom, né? Quanta coisa já saiu da minha vida além da droga. Quanta coisa já saiu da minha vida além da droga. Provando que eu era muito mais do que um drogado. Eu era um pecador. Um pecador que precisava de um Salvador. E que ouviu a palavra segue-me um dia e seguiu. Por misericórdia, ouviu o chamamento e disse: tá bom, Senhor, chega de tudo isso aqui. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo a você o seguinte: Jesus veio para chamar o pecador ao arrependimento. Você que está me ouvindo, arrependa-se dos seus pecados hoje, agora. Arrependa-se agora dos seus pecados. Dobre o seu joelho aonde você está e diga: Senhor, me perdoa. Perdoa, meu Deus, por tudo que eu fiz, por
quanto tempo confiei na minha banca, mas me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, Val. Beli, uma aguinha para seu pastor, por favor. Chamei o Val aqui. Vou segurar esse microfone aqui para você, Val. Aqui, tá bom? Ele vai pôr a letra para os irmãos. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia, bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, se tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. De fato, nós não temeremos, porque desde o dia em que nos levantamos da nossa banca, sabíamos que era um caminho que não tinha volta. Estávamos entregues nas mãos, nos braços
do nosso pastor, do nosso Senhor. Creia, confie, permaneça, saiba que o Evangelho chegou, as boas novas de Deus chegou através de Jesus, o seu único Filho. Se você precisa se arrepender, se você peca contra Deus, arrependa-se hoje de todos os seus pecados e siga ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder abordar a Tua palavra e ser tão ministrado através dela. Obrigado, Senhor, por sempre ser lembrado pelo Teu Espírito de que o Senhor nos resgatou e veio para chamar pecadores iguais a nós ao arrependimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos nos arrepender de tanto pecado, de tanto problema, de tanta coisa ruim que nós fazemos e agredimos ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, tanta agressão, perdoa-nos, Pai, tanta leviandade, perdoa-nos, Jesus, do fundo do nosso coração, perdoa a nossa nação, perdoa o mundo, Senhor, pelo que o mundo tem feito contra a Tua santidade. Esta é uma oração que nós queremos fazer, te pedindo, ó Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa de tudo que o ser humano tem feito, de tudo que a juventude tem feito, de tudo que os homens têm feito, não só contra o Senhor, mas inclusive contra Ele mesmo. Perdoa-nos, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Quando lançares o homem ao seu bel prazer, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos e tem misericórdia de nós em tempo oportuno, Senhor. E esse é o tempo oportuno para darmos testemunho de quem é o Senhor. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para trazer as boas novas de salvação à humanidade. O Senhor veio para trazer boas novas de salvação, e é isto que nós estamos aqui, Senhor, juntando os nossos amigos publicanos e chamando o Senhor para se assentar na nossa mesa. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, eu te peço, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, fiquem com Deus, Deus vos abençoe, tá bom? Amanhã nós temos a live com o Jean Carlos, tá? O Jean tem questão de fazer a live com os jovens, com os irmãos da igreja, e domingo às 18 horas nós estaremos aqui, tá? Que Deus te abençoe. Quando você puder voltar a fazer festa, faz festa com seus amigos e chama Jesus para falar da sua graça para todos os seus amigos que precisam de salvação. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar pregando o Evangelho nesse tempo oportuno. É tempo de falar que existe um Salvador, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade. Deus os abençoe, fiquem com Deus, até amanhã, paz de Cristo.